Prezados alunos, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro Guedes Bissoli, vou acompanhar vocês no estudo do processo civil, pelo menos vou tentar dar aí uma força para aqueles que estão batalhando em busca aí da aprovação na OAB. Bom, a gente tem que pensar no nosso processo civil em termos de início, meio e fim, e basicamente quando a gente para estudar o processo civil para fins de uma prova de OAB, a gente tem que buscar alguns conceitos fundamentais que estão lá no começo do curso, que às vezes ficam esquecidos para a gente e tal, quando chega no final. E, na verdade, o que eu vou tentar fazer com vocês é um apanhado geral desses assuntos para depois entrar na parte instrumental do processo novamente, que são as situações que aparecem bastante na prova da OAB. A gente vai começar, obviamente, com conceitos lá do comecinho, que vamos partir para ter a nossa noção básica de início de curso no conceito de jurisdição. Afinal de contas, o processo vai nascer bem depois da ideia de jurisdição. Quando a gente para pensar no que vem a ser a jurisdição, a ideia que se tem que ter em mente é a seguinte: nós sabemos que no direito brasileiro é proibido o instituto da autotutela. Bom, cabe lembrar, obviamente, que essa evolução de autotutela que aparece aqui na lousa nesse momento, ela é uma evolução que em verdade, ela nasce do instituto que hoje é proibido. Obviamente, vamos até fazer um parênteses nesse momento, já antes de começar, com relação ao Instituto da Autotutela, porque isso às vezes aparece em provas. A autotutela, que seria o exercício das próprias razões, pela própria força, ela é proibida por conta justamente da ideia de jurisdição, mas é importante lembrar que o direito brasileiro admite algumas exceções quanto à autotutela, e duas delas, as que aparecem frequentemente em livros e aparecem muitas vezes em provas, são justamente a autotutela no caso de legítima defesa, em âmbito criminal, em âmbito penal, não em processo civil, e em âmbito civil, a autotutela com relação à defesa da posse. Aquele que está na iminência de sofrer um esbulho possessório, é assegurado a ele pelo Código Civil o direito de se defender na exata medida da ofensa que está lhe sendo proposta. Mas vamos lá. A ideia é pensar que a autotutela é um instituto ultrapassado no sentido histórico, no sentido da história da sociedade. A partir daí que o ser humano passou a entender que exercer os direitos pela própria força não era o método mais eficaz, surge uma outra forma de solução de conflitos, que seria a autocomposição. Na autocomposição, os institutos que aparecem são a submissão, a desistência ou a transação. Basicamente, não haverá conflito, não haverá necessidade de jurisdição se eu tiver diante de uma situação onde duas partes têm um direito posto em litígio, mas uma delas desiste, uma delas renuncia, ou elas transacionam, fazem um acordo. E só depois de que as partes não conseguiram chegar a esse contexto, né, não podem exercer o próprio direito pela própria força, não conseguiram chegar a uma autocomposição, seja de que forma fosse, elas passam a ter necessidade da jurisdição. Eu diria então que a jurisdição, nada mais é, obviamente que falando sem nenhum conteúdo científico disso, ela nada mais é do que o reconhecimento do indivíduo de que ele não conseguiu resolver o problema dele sem a interveniência de um terceiro. Então, por meio da jurisdição, busca-se alguém, no nosso caso o Poder Judiciário, que vai atuar de modo impositivo e coercitivo e às vezes até quase violento, não no sentido agressivo da palavra, mas no sentido de extrapolar, de invadir a sua esfera de direitos, porque eu, reconhecendo que não consegui resolver o meu problema, eu vou passar a recorrer a alguém. Esse alguém, um terceiro, representante do Poder Judiciário, que vai ser o juiz. Aparece aí a ideia do Estado, enquanto Estado-juiz, de dizer o direito àquelas pessoas que a ele recorrem. Obviamente que a jurisdição, para se formar, e todo o processo em geral e também o processo civil é construído a partir dessa ideia, ela começa a se revelar da seguinte forma. A jurisdição, para a gente, ela assume três papéis. Ela pode ser vista como um poder, afinal de contas, ela é um poder coercitivo do Estado, ela deriva desse poder imperativo que o Estado tem. Então, jurisdição, ela pode aparecer como pode assumir o papel de um poder. A jurisdição pode assumir um papel de função ou de dever, afinal de contas, enquanto o Estado, como tutor, ele tem o dever de prestar a jurisdição, quando provocado, obviamente. Na definição aqui, são os encargos que os órgãos estatais têm de promover a pacificação de todos que a ele recorrem. E ela também assume um papel de atividade. Afinal de contas, o exercício da jurisdição é um exercício que vai se revelar por conta do processo, que é o alvo do nosso estudo. Então, sem muitas delongas sobre a questão conceitual da jurisdição, o que é importante entender é o seguinte, que o exercício da jurisdição, no fim das contas, ele vai acontecer por meio do processo, seja ele uma atividade estatal, seja ele um dever do Estado ou uma função do Estado. O importante é que
A partir daí, a partir do momento em que o cidadão entende ou recorre ao Estado buscando a tutela do seu direito, a partir desse momento, o Estado se revela, se coloca à frente e com o poder que tem, com a função que tem, com a força impositiva que tem, ele passa a exercer a jurisdição. Agora vejam bem, a jurisdição, assim como muitos outros elementos do direito processual civil e em muitos ramos do direito, ela se revela na medida em que, ou melhor, ela se constrói em cima de determinadas prerrogativas, em cima de determinadas sobre-regras. Essas regras são chamadas princípios. Então, para nós, estudantes de direito, a ideia de estudar princípios sobre qualquer tema é sempre algo muito maçante, porque você diz, eu tenho que decorar, eu tenho que decorar. Eu vou mostrar para vocês que não é preciso, lógico, que você tem que saber os conceitos, as definições, mas no caso da jurisdição, os princípios são muito autoexplicativos. E mais adiante nós vamos ver novos princípios, e na teoria geral de recurso há princípios, teoria de provas há princípios, e você não vai conseguir ficar livre deles, porque na verdade não é para ficar livre deles. Todo o sistema processual é construído em cima de embasamento. Esse embasamento principiológico, ele se configura como uma sobre-regra, ou uma regra anterior, sobre a qual todo o resto do ordenamento é construído. Então pensem no sentido processual da jurisdição, dizendo assim, a jurisdição foi construída em cima de determinadas afirmativas. Eu vou passar rapidamente a elas e depois a gente vai fazer um fechamento com esses princípios. Vejam comigo. O primeiro princípio que salta aos olhos, no caso da jurisdição, é o princípio do devido processo legal. O motivo até é bastante óbvio, a definição dele é bastante, o nome dele é autoexplicativo, não precisa de se preocupar muito com decorar isso, mas é preciso entender que se aparecer em prova de OAB os princípios da jurisdição, o que o aluno tem que ter em mente são princípios sobre os quais todo o exercício da jurisdição foi construído, são sobre-regras. Então vamos lá. O devido processo legal é aquele princípio que vai assegurar às partes a igualdade de armas, o contraditório e a ampla defesa, que são outros princípios que a gente vai ver a seguir, mas basicamente pressupõe que ninguém será processado, ninguém será punido, sem que lhe seja respeitado o devido processo legal. Ou seja, sem que lhe seja respeitado o contraditório, a ampla defesa, a igualdade de armas, o direito de recorrer e entre outros. Os outros princípios que vão se seguindo, eles são todos mais ou menos inerentes um ao outro. O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa também, que vem a seguir, são princípios diretamente ligados ao princípio do devido processo legal, porque, obviamente, mesmo naquelas situações em que o juiz determina medidas de antecipações de tutela sem a oitiva da parte contrária, por exemplo, mesmo nesses casos, o juiz acaba respeitando o princípio do contraditório na medida em que cabe recurso, cabe impugnações de diversas formas. E os princípios vão se seguindo. O princípio do juiz natural aparece muito em provas de OAB, porque é um princípio que, na verdade, ele não diz muito sobre ele próprio, né? Ao contrário do devido processo legal. O princípio do juiz natural diz que todos têm direito de serem julgados por um juiz independente e, principalmente, por um tribunal previamente constituído àquela situação e que vai ser julgada. Por isso, a Constituição veda o que nós chamamos de tribunais de exceção. Então, o princípio do juiz natural, ele diz que o judiciário tem que estar ali disponível para, quando ele for acionado, ele poder fazer o julgamento. Aqui falando do tribunal de exceção. O princípio da indelegabilidade, que também é inerente à jurisdição, dizendo que o exercício dessa jurisdição não pode ser delegado a terceiros, é uma função estatal. O princípio da inafastabilidade, que também é bastante importante, na medida em que o sujeito busca o judiciário, ele passa a não ter a opção de abrir mão do poder judiciário mais, ou seja, ele se submete à força, ele não pode afastar a tutela jurisdicional que ele mesmo invocou. O princípio da ampla defesa, que é inerente também ao princípio do contraditório, ele está previsto na Constituição Federal e nada mais é do que a igualdade de armas e tal, entre o autor e entre o réu, os dois litigantes. O princípio da fundamentação das decisões, esse aparece bastante em provas, porque ele é a disposição expressa do artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que as decisões judiciais deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade. Atenção para a questão da nulidade. A decisão judicial não fundamentada, ela é um ato jurídico nulo. É preciso ter atenção com isso em provas fechadas. O princípio da investidura, que diz que as pessoas físicas são as representantes do Estado no exercício dessa jurisdição. O princípio da aderência ao território, que trata da situação daquilo que se vê nos filmes sobre estar ou não estar fora da jurisdição de alguém. A jurisdição, como um poder estatal, ela adere ao território onde ela é exercida e, portanto, salvo convenções internacionais ou salvo disposições em contrário, o Brasil só vai ter o exercício da jurisdição no território dele. É uma questão de soberania estatal.
O princípio da inevitabilidade, que também diz que a autoridade dos órgãos jurisdicionais advém do poder estatal e impõe-se independentemente da vontade das partes. O princípio da inércia, que ao contrário das aulas de física do cursinho, onde nós aprendemos que o corpo em repouso vai permanecer em repouso e o em movimento também vai permanecer em movimento. No nosso caso, o judiciário permanece em repouso até que seja provocado. Então, ele está inerte até que seja provocado pelas partes. E vamos para uma questão de concurso que aborda essa ideia de princípios. Antes, porém, vejam bem, fiz uma passagem rápida sobre esses princípios que norteiam o exercício da jurisdição, a busca da tutela. Essa situação, ela evidencia um elemento que é bastante importante para a gente. Nós vamos nos submeter à prova da OAB, primeira fase, que é uma prova fechada. É óbvio que o conteúdo é muito extenso, é óbvio que existem situações em que você não vai ter certeza. Quando você não tiver certeza, ou quando você tiver pouca afinidade por um tema qualquer, seja ele o processo civil ou qualquer outro, o importante é que a ideia, o estudo dos princípios que norteiam aquela matéria, vão ser para você um estudo que vão te dar ao menos um direcionamento na resposta. Então, se você não sabe, se você não tem certeza, se você conhece os princípios, a probabilidade de acerto numa questão fechada, ainda que popularmente falando no chute, ela aumenta bastante. Olha como aparece esse tipo de questão nas provas de OAB. Essa questão diz assim: o artigo 5º, inciso 37 da Constituição, dispõe que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse dispositivo consagra, em relação à jurisdição, o princípio, letra A, da especialização, B, da improrrogabilidade da jurisdição, D, da indeclinabilidade e D, do juiz natural. Por óbvio, a resposta é a letra D, o princípio do juiz natural, que é aquele princípio que diz exatamente que os tribunais devem ser pré-constituídos para fins de julgamento de qualquer demanda a ele submetida. Bom, por enquanto é isso. A gente vai seguindo com o nosso estudo da jurisdição. Espero ter contribuído com vocês até então.